Olá, nação, tudo bem? Vamos falar aí desse majestoso de domingo? Isso aqui não seria nenhum vídeo de pré-jogo, mas uma opinião para esse jogo, tá? Tendo em vista que eu ainda não sei escalação, o que, que o Vitor Pereira vai colocar em campo. Talvez a gente só saiba sábado à noite. Mas eu quero colocar a minha opinião e vou dizer para você, eu tô um pouco preocupado sim, tá? Então roda a vinheta aí pra gente falar disso aí. Gente, eu trouxe no vídeo aí do Platão News aquela situação incômoda de 5 anos sem vencer um clássico fora de casa, tá? Isso é para todos os clubes, tá? Santos, Palmeiras e São Paulo. Uma situação bastante incômoda, uma situação que eu diria até que eu não lembro de uma sequência tão grande do Corinthians não ganhar clássico fora. O Corinthians sempre beliscava alguma coisa, tanto no Allianz, no Morumbi, sempre beliscou alguma coisa. E nessa época de Vitor Pereira, não vou culpar só ele, eu vou culpar ele. Também tem Silvinho, tem Mancini aí no meio, tem o Thiago Nunes, tem essa rapaziada toda, para não falar outra coisa, que não conseguiu vencer clássico dentro desses 5 anos. Então, uma coisa que só corintiano vai entender, cara, não adianta, porque se você pega um jornalista isento, se você pega um comentarista isento, vai dizer, olha, tem um jogo contra o Fluminense na quinta-feira, tal, tal, tal. Porra, isso cansa, meu. Que já tem gente falando sobre isso, tá? Eu não estou dizendo isso à toa. Já tem gente falando que provavelmente o Vitor Pereira. Porra, mano. Qual o problema de jogar o time completo domingo? Ou pelo menos o que você tem à disposição. Eu não quero que poupe ninguém o que você tem à disposição. Qual o problema se você só vai jogar na quinta-feira? Você tem segunda, você tem terça, você tem quarta, não tem viagem, é dentro da capital. Qual o problema? Por isso que eu estou dizendo, não é um pré-jogo. Porque eu estou aqui meio que confabulando, meio que, sabe, sendo hipotético em algumas coisas, principalmente na escalação. Então, mas é mais um sentimento de querer colocar para fora um pouco da minha raiva, cara. Porque para onde você liga para assistir aí, televisão, YouTube, seja lá o que for, tem um monte de gente com esse papinho. Faz 5 anos que o Corinthians não ganha. Desde 2017 que o Corinthians não ganha do São Paulo pelo, pelo Paulista. Pelo brasileiro, então, desde 2010. Sabe essas conversinhas que me enche e me torra o saco, cara, ouvir isso. Eu queria que o Vitor Pereira entendesse o seguinte: clássico é jogar pela honra, pela dignidade, pelo escudo. O clássico você joga pela honra do teu clube, pela dignidade do clube, de ser grande, de se sobressair em cima dos rivais. É para isso que você joga um clássico, independente se você está chegando na ponta do campeonato, se vencer, vai chegar na ponta do campeonato, se é jogo de meio ali de tabela, se é jogo para cumprir tabela. Não importa, cara, é clássico. Clássico se joga pela honra, pelo orgulho de vestir a camisa. E o Corinthians não tá se lembrando disso. O Corinthians não está nessa pegada há 5 anos. Então, gente, eu fico preocupado. Porque o Vitor Pereira, ele não vive isso, ele não viveu isso. Ele é de Portugal, ele não sabe de rivalidade entre Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Corinthians não sabe. Simplesmente ele pode chegar domingo e colocar o moleque aí que eu falei pra vocês aí, o Pedro, pra jogar. Joga aí, na casa do adversário, 50, 60 mil torcedores, joga aí. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Não é de medo do São Paulo. Que fique bem claro isso. Não é medo do São Paulo. São Paulo é nosso freguês ainda, é nosso freguês. A gente tem quase 30 vitórias a mais que ele. É freguês. Eu tenho medo, assim, do Vitor Pereira colocar um Corinthians vulnerável, como ele fez algumas vezes em clássicos e em jogos aí com times menores. Esse é o meu medo.
Eu quero muito que o Renato Augusto, né, possa jogar, que é aí que o Bruno Maziotti deu o aval aí para ele jogar. Por isso que eu estou falando que esse vídeo aqui não é um vídeo de pré-jogo, que eu não tenho ainda informações para poder passar aí com uma certa segurança para vocês. É mais mesmo opinião para esse jogo de domingo. Então, cara, Vitor Pereira, coloca todo mundo para jogar, meu filho. Tá? Você não vai viajar, você está aqui do lado. Nós precisamos de uma vitória no clássico. Nós precisamos vencer o São Paulo, até para dar uma moral. Você imagina, Vitor Pereira, se a gente toma um cacete no domingo, como fica a moral dos caras? Você tem essa noção? Você sabe que a parte psicológica de um jogador de futebol influencia no rendimento dele? Você sabia disso? Tanto para o bem quanto para o mal? Então coloca um time para vencer jogo. Pelo que eu estou vendo, o único problema aí, ou pelo menos um problema grande, vai ser lateral direito, o Fagner, né? Se o Luizinho não puder jogar, também não pode jogar o outro lá que está machucado, o Rafael. Rafael Ramos também não vai poder jogar. Tá? Aí sabe o que ele vai fazer? Caso, né? Ele vai botar o Bruno Mendes, cara. Ainda vamos jogar com 3 zagueiros. Porque o Bruno Mendes não faz lateral. Ele fica ali, entre aspas, como lateral, mas ele não faz. Então, assim, também ficar falando nas hipóteses, cara, eu também não gosto muito, porque aí de repente chega lá no dia, ela joga todo mundo, o Fagner joga, tal, e tudo que eu falei aqui, tipo, só serviu pra eu ficar nervoso. Mas eu só tô falando a minha opinião, o que eu sinto pra esse jogo. Eu quero vencer esse jogo. Eu quero que o Corinthians jogue com vontade, sabe? E às vezes eu acho que isso falta no nosso time. Aliás, foi um ponto que eu acabei não colocando lá no vídeo do Vitor Pereira, né, sobre o trabalho dele, que é essa parte de motivacional, que pra mim, porra, se eu fosse dar uma nota para ele, daria uma nota 5, cara. Tem dia que o time não joga absolutamente nada, o time apático, o time andando em campo, o time não consegue render nada. E não é porque estão cansados, não é porque. É apatia mesmo. Parece que não tem motivação de jogar. Estão cumprindo tabela, jogo protocolar, essas coisas. Tá? Contra o São Paulo, não nesse jogo, não nesse jogo aí da Arena, mas no jogo do Paulista, timinho apático, rapaz, sem vergonha, tomou o gol do Caleri ao 1 minuto de jogo e depois perdemos aí. O Jô fez um gol aos 40 lá, uma falha do Jandrei e os caras amassando e os jogadores nossos. Então, cara, a gente tem que parar com isso, cara. A gente tem que ter vontade de vencer clássico, tá? Pela honra, pela camisa. Tá bom, gente? Era essa a minha opinião. E assim que eu puder ter aí mais notícias do Corinthians de escalação, esquema tático, alguma coisa, com mais segurança, eu volto a fazer outro vídeo. Tá bom, gente? Então, se vocês gostaram, clique aí, coloque sua opinião, vê se você concorda que o Corinthians tem que vencer, independente de Fluminense, independente de qualquer coisa. Coloca aí embaixo, vamos trocar uma ideia. Tá bom? Então, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!